Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia, o programa Saúde Você está no ar. Falando nisso, como é que anda a sua saúde? Tá se cuidando direitinho? Tô de olho em você, hein? Olha só. Na edição de hoje nós vamos falar sobre doença do silicone. Você já ouviu falar? Um especialista vai esclarecer sobre esta condição rara. Miopia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há 59 milhões de pessoas com essa condição aqui no Brasil. Mais de 25% da população acometida. E aí, como é que identifica esse problema? E mais, vamos aprender a fazer uma receita saborosa de um sanduíche natural. Fica comigo, porque o Saúde Você está no ar com muita coisa boa. Seja muito bem-vindo à sua casa aqui na TV Arapuã, o programa Saúde Você, a casa que cuida da sua saúde e da saúde da sua família. E hoje nós vamos começar falando sobre a saúde dos olhos. E aí, tá se cuidando? Como é que está a saúde dos seus olhos? Os casos de miopia entre crianças e adolescentes aumentaram consideravelmente e é preciso estar atento aos sinais. Veja aí. Se a matemática já deixa muita gente confusa, imagine com os números embaçados. Isso acontecia com Esther. Aí eu pedi pra professora para sentar na frente, porque eu geralmente sentava atrás. Aí ela falou que eu precisava ir no oftalmologista e tal, pra eu ver se eu precisava usar óculos ou não. E precisou, assim como o irmão dela. Quando eu fico sem, eu não enxergo praticamente nada. Os dois têm miopia, condição visual que atrapalha para enxergar à distância. Desde o início da pandemia, em 2020, os casos de miopia em crianças e adolescentes cresceram 70%. O levantamento é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Para a maioria dos oftalmologistas consultados na pesquisa, a causa principal é o aumento da exposição às telas de eletrônicos, como celular, tablet e computador. O esforço para enxergar esses equipamentos de perto sobrecarrega a musculatura ocular e, por isso, pode provocar miopia. Quanto mais cedo o problema for identificado, menores são as chances de desenvolver outras doenças na vida adulta, como a catarata. A recomendação é que as crianças façam exames periódicos, se possível uma vez por ano, até mesmo quando bebê. Entre as que têm idade escolar, 80% nunca fizeram uma avaliação oftalmológica. Nada disso funciona se não tiver o controle de tela, se não tiver o controle ambiental, se a gente não aumentar atividades ao ar livre. A miopia tem controle. Porém, a gente precisa também controlar o fator ambiental aí. Pois é, importante que a gente realmente controle melhor as nossas crianças em relação à exposição das telas, que acabam realmente fazendo com que cada vez mais as crianças fiquem aqui com a tela muito próxima ao olhar, a tela muito próxima, e aí vai prejudicando toda a questão da sua visão. E outro ponto importante, que inclusive foi falado também na nossa matéria, é a exposição à luz solar. Hoje ainda não se sabe o porquê, porém se percebe que as crianças que são mais expostas à luz solar, elas desenvolvem bem menos miopia. Então é importante realmente que a gente permita que nossas crianças brinquem mais ao ar livre. Inclusive chega a ser uma orientação feita, brincar à luz solar. Isso faz muito bem, então, para a saúde dos olhos. Você já ouviu falar na doença do silicone? Segundo especialistas, é um termo utilizado para descrever alguns sintomas de reações autoimunes ou mesmo inflamatórias causadas pelas próteses mamárias de silicone, que podem acontecer desde logo o pós-imediato da cirurgia ou mesmo demorar anos para aparecer. A advogada Cíntia Brasil descobriu que estava com um problema um ano após se submeter a uma cirurgia para a colocação de prótese de silicone. O problema só acabou quando ela fez a extração das próteses. Acompanhem com Janiele Azevedo. Queda de cabelo excessiva, unhas fracas e quebradiças, inchaço no rosto.
Esses foram apenas alguns dos sintomas que Cíntia Brasil sentiu um ano após colocar próteses de silicone nas mamas. Em 2021, eu procurei uma reumatologista porque eu estava sentindo muitas dores no corpo, cansaço extremo, muitas dores articulares, e fui fazer os exames para ver se há possibilidade de alguma doença reumática. E quando os exames deram negativo, ela sugeriu que eu poderia ter desenvolvido a doença do silicone, que é um conjunto de sintomas, né, que hoje a gente chama de um conjunto de sintomas que as mulheres sentem após a colocação da prótese. A advogada só descobriu que estava com a doença do silicone após 3 anos de sofrimento. Para Cíntia, o maior desafio da doença do silicone ainda é o diagnóstico. Ela acredita que a falta de acesso a informações sobre o tema dificulta muitas mulheres descobrirem que têm a doença. Após 2 meses eu fiz o explante. E imediatamente, já na primeira semana de implantada, eu já passei a me sentir muito melhor de vários deles, né? Como enxaqueca, que na mesma hora, já num dia depois da cirurgia, já sumiu, intolerância alimentar, enfim, vários sintomas que eu sentia realmente desapareceram depois que eu explantei. Então não tenho dúvidas de que realmente eu estava sofrendo da doença do silicone. Após 2 anos livre da doença do silicone, Cíntia torce para que as mulheres que estão passando pelo mesmo problema que ela enfrentou consigam o direito de retirar as próteses pelo SUS e não tenham medo de fazer o explante. Mas hoje, infelizmente, nem todas as mulheres têm condições financeiras para isso, porque o SUS ainda não cobre esse tipo de cirurgia, né? Se você não tiver uma doença séria associada à prótese, como uma ruptura, um vazamento excessivo, você não tem condições de tirar a prótese, a não ser recorrer para o Poder Judiciário. Tá, então, realmente, Cíntia colocou um ponto muito importante. É preciso realmente que seja encarado como um problema de saúde, que o é. Portanto, necessário realmente que o SUS precisa dar conta, precisa estar à frente desses casos também, para aquelas mulheres que não têm condições de realizar, realmente precisam ter alguma solução. Não dá para ficar dessa forma, a gente sabendo que é algo que vai continuar ali inflamando seu corpo, continuar provocando reações no seu corpo prejudiciais à saúde. Então, realmente é preciso, é uma cirurgia bastante necessária nos dias de hoje. Mas e aí? E como identificar os sintomas de que algo deu errado com o seu implante de silicone? A repórter Thaís Aureliano conversou com a reumatologista Ana Valesca, que vai nos ajudar a entender esse problema. Veja aí. Olha só que dado interessante, 13% das cirurgias para colocação de silicone no mundo são aqui do Brasil, é um dado bem alto. Agora vale lembrar que esse silicone ele tem um tempo de vida útil, por isso, após a cirurgia, é importante esse paciente ir com frequência ao médico, verificar se essa prótese continua ainda dentro desse tempo, desse prazo de vida útil, para não causar nenhum problema para esse paciente. Caso contrário, pode sim significar uma doença. Por isso a gente veio conversar hoje com a reumatologista Ana Valesca Lisboa. Ana, muito obrigada pela sua participação. Um dado que chama a atenção, né? Então aqui no Brasil a gente lidera no ranking mundial de implantação, então, né, de implante de silicone. Isso, o Brasil ele é um dos países campeões, né, da colocação de próteses mamárias. Contudo, as complicações elas podem ser minimizadas se o paciente ele fizer um acompanhamento antes da colocação da prótese e depois consultando frequentemente o seu médico assistente. E aí esse acompanhamento ele dura por quanto tempo? De preferência ele tem que ser visto anualmente até posteriormente a troca da prótese. Que aí deve ser em torno a mais ou menos 10 anos? Isso, exatamente. Caso o paciente não apresente complicações antes, que são raras, não são tão frequentes devido a essa quantidade que você falou, que é bastante alta no Brasil. E aí esse silicone aqui no Brasil, ele é mais colocado onde? Na mama, na perna, que a gente sabe que os homens também estão aderindo à colocação do silicone, né? Que a população está ficando também mais vaidosa. Sim, não, a enormidade realmente da quantidade é na prótese mamária, né? E aí varia de vários grupos etários, desde
adultos jovens a pacientes que sofreram mastectomia por ocasião de tumores, então na idade mais avançada. Mas sempre o grupo feminino é predominante. E aí conta pra gente o que é essa doença do silicone. Então, a doença do silicone, ela está englobada numa síndrome mundialmente chamada de síndrome ásia, tá? Que é uma síndrome inflamatória e autoimune associada a adjuvantes. O que são adjuvantes? Adjuvantes são implantes, são substâncias alheias ao organismo no caso, que não exclusivamente só a prótese de silicone, ela pode ser também próteses metálicas, marca-passo, até vacinas também podem desencadear a síndrome. Um dos sintomas frequentes, assim, a variedade de sintomas ela varia. Pode ser desde sintomas muito leves, paciente tem queda de cabelo, paciente tem fadiga crônica, que é um dos principais sintomas, dores nas juntas, dores musculares, até sintomas mais graves e desencadeamento de doença autoimune, como lúpus, síndrome de Sjögren, esclerose sistêmica. É como qualquer cirurgia, né? Tem essas sequelas, tem esses riscos. Só que assim, a gente tem que salientar que a síndrome ásia, ou a doença relacionada ao implante silicone, ela é muito rara. Então, esse diagnóstico ele tem que ser muito bem visto, tanto pelo médico reumatologista, os outros colegas, quanto pelo cirurgião plástico. E aí, quem não deve colocar silicone? Aí fica o alerta para os pacientes que já têm tendência genética, já têm, assim, membros da família que sejam acometidos de doença autoimune, do tecido conjuntivo, por exemplo, lúpus, esclerose sistêmica e outras. Então, casos na família ou que já tem alguma alteração genética prévia ou que já tenham até a própria doença. E aí, então, colocou o silicone, apareceu alguns desses sintomas, é melhor retirar. Então, aí é outra situação, porque quando, assim, o paciente começa a apresentar esses sintomas, eles são às vezes exuberantes, muda a qualidade de vida do paciente, ela já não tem disposição para fazer exercício, às vezes não se dispõe tão bem já a trabalhar, não dorme bem, tem sudorese noturna. E a decisão de retirada também é uma decisão difícil, porque um dia foi um sonho ter um silicone. E aí, assim, tem que ser estabelecido realmente se aquilo ali vem do silicone, conversado com o médico assistente e no reumatologista também, para poder fazer exames de atividade inflamatória, exames de anticorpos e tomar a melhor decisão. E aí são exames de sangue, são invasivos? Isso, faz exames de imagem, né, da própria mama e os exames de sangue. E aí essa retirada desse silicone também é um procedimento cirúrgico, né? Tem seus cuidados pós-cirurgia, então tem que se pensar bem nessa necessidade, então, do silicone. Mas se realmente for confirmado, né, se tiver esse nexo causal com a prótese, e ela for retirada, na grande maioria dos casos, até 75%, os pacientes melhoram sintomaticamente. Então, assim, é uma taxa muito alta de melhora, tá? Mas lembrando que é uma síndrome bem rara. A gente não tem muitos acometimentos assim, no mundo. Tá, então, lembrando mais uma vez que é uma condição rara e que é preciso investigar outras condições até que se chegue ao diagnóstico da doença do silicone, a síndrome de ásia. E é importante também, gente, se ressaltar que o silicone ele tem sim os seus benefícios, né? A gente sabe que quantas mulheres têm a sua mama reconstituída devido ao implante de silicone, pós-procedimentos, pós-mastectomias, pós a experiência do câncer de mama e também pela própria estética. Então, não podemos criminalizar o silicone. É realmente uma condição mais rara, pode acontecer e é preciso ser investigada. E em caso de sendo comprovado, em caso de realmente sendo a doença de silicone, que é preciso retirar a prótese, a gente tem que lembrar que hoje em dia, inclusive para nós mulheres, a gente já viveu tanto, né, essa ditadura da beleza e hoje a diversidade, ela é muito mais bem aceita e precisamos aceitar a nossa diversidade. Conseguimos ser belas, né, da forma que somos, com os corpos que temos, os corpos que refletem a realidade, os corpos reais. E a gente não pode deixar de pensar por esse lado também, não é mesmo? Vamos ao rápido intervalo, não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais programa Saúde Você. Até já!
saúde e você. Oferecimento